Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu quero estar comentando sobre essa matéria aqui, Teorias da História. Eu vou começar a ler esse livro aqui, né? Na verdade eu já dei uma olhada em algumas coisas aqui, já dei uma folhada pelo livro. Eu achei interessante, como eu estou fazendo faculdade de História, estou fazendo licenciatura em História. Pifa não, lâmpada, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Vou me arriscar, viu? Vamos lá, voltando. E como eu faço licenciatura em História, é interessante, porque você tem o bacharel e você tem a licenciatura. A licenciatura vai me possibilitar de dar aulas. O bacharel, se eu não me engano, ele é mais voltado para pesquisa acadêmica. Então, por exemplo, esses 8 meses que eu estou na faculdade, desde de janeiro eu estou estudando História, no meu primeiro ano. Esses meus primeiros 8 meses, praticamente eu só tive aulas envolvendo pedagogia, história da educação, metodologia de ensino, didática e por aí vai. As apostilas algumas eu tenho colocado aqui. Estudado sobre, por exemplo, as principais correntes, positivismo, marxismo e coisas assim. Sempre um toquezinho marxista do lado, né? E é interessante observar isso, mas não é o meu foco hoje. O que eu quero estar comentando com vocês é que uma coisa que me fascinou nesse livro aqui é que eu não sabia, mas a história ela se organizou de maneira como ciência nos últimos 150 anos, por volta de 1850. Eu acho fascinante porque esse período foi um período muito rico dentro das ciências humanas. E depois eu quero estar fazendo outros comentários em cima do que eu vou ler esse livro, essa apostila, porque eu estou achando ela fascinante. Eu vou até ver se eu consigo adquirir alguns livros citados aí e outros citados pelo Olavo de Carvalho que eu achei fascinante, de outros estudiosos. Tá? Então, basicamente é isso que eu quero estar falando para vocês. Mas, isso de saber isso, que a história ela se sistematizou como ciência nos últimos 150 anos, da maneira como a gente conhece, estudo de história, faculdade, e pá, é uma coisa bem recente. Assim como sociologia, a própria filosofia. Se você voltar em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, por exemplo, lá antes da Idade Média, no início da Idade Média, um pouquinho antes ali, você tem ali os pais da igreja, eles eram caras que entendiam de filosofia e entendiam de teologia. Hoje você tem duas faculdades diferentes, filosofia e teologia. Você tem um cara que se forma em história, mas ele não é habilitado a dar aula de teologia, por exemplo. Por exemplo, eu sou formado em teologia. Eu não posso dar aula de história, por isso que eu estou tendo que fazer história. E sendo formado em história e teologia, eu não posso dar aula de filosofia. É um negócio muito engraçado, sendo que as 3 matérias elas estudam o mesmo tema, elas estudam o mesmo assunto. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês por exemplo, eu tenho estudado autodidaticamente, tenho levado uma surra, não vou mentir para vocês não, tenho levado uma surra. Eu gosto muito de questões de línguas, né, língua grega e tal. Eu tenho estudado linguística, por exemplo, esse aqui é o segundo livro que eu estou lendo, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Esse Ferdinand foi o cara que sistematizou a linguística como ciência. Antes dele, você tinha estudos de linguística, mas elas não eram sistematizadas. No mesmo período em que a história também, basicamente ali, surge como ciência. Então, essa organização que nós temos das matérias hoje, elas se dão lá no século XIX, né, 1800 e bolinha e tal. Os grandes dicionários de grego, de hebraico, surgem nesse período. A filologia se desenvolve nesse período. Então, um período muito rico para a nossa humanidade, é este ponto. E é o que eu queria frisar. Então, assim, também estarei tratando de assuntos dentro do livro aqui. Esse livro eu acho que vai valer a pena comentar e vai valer a pena enriquecer, trazer aqui mais informações para você que assiste meu trabalho, que acompanha. Então, eu achei fascinante isso, né? E agora eu acho que agora vai começar as matérias que enfocam o próprio ensino da história, estudo da história, que é o que me interessa, né? É o que me interessa.
de fato, né, apesar que algumas coisas, alguns detalhes dentro da didática, dentro da pedagogia, eu achei interessante, mas de certa forma não muito útil. Não muito útil. Eu acho que é muita discussão para pouca prática. Muita discussão para pouca prática. Também, no livro Didática, Metodologia do Ensino, acho que foi a última matéria que eu estudei, Metodologia Prática do Ensino no Brasil. Foi uma matéria que eu achei muito interessante sobre a sistematização das faculdades, das escolas no Brasil, no período da Era Vargas, no período do próprio regime militar, como que era um pouco antes, como que se organizava, como era formado um professor e por aí vai. Eu achei interessante porque isso sim nos situa no estudo e no entendimento de como encarar o Brasil hoje, como é que a educação... Querendo ou não, a gente vai dar aula, a gente tem que saber esses detalhes, esses pormenores, mas são matérias que eu tenho apanhado bastante porque não é minha praia. Não é minha praia, mas é basicamente isso. E eu acho que agora vai entrar algumas matérias bagacentas, algumas matérias divertidíssimas e fascinantes da faculdade, né? Eu tava aguardando por isso, né? Eu pago todo mês para ter boas matérias. As apostilas eu gosto, elas são bem introdutórias, mas já começou citando algumas coisas assim, alguns livros, alguns nomes que eu particularmente não conheço, né? Como nos últimos anos eu estive mais estudando teologia e mais estudando teologia nesse sentido, eu acabei não conhecendo alguns nomes, né? Do conceito histórico, mas podem ter certeza que agora os estudos vão. Então, Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, espero ter contribuído alguma coisa. Aguardem que estarei comentando mais sobre essa apostila dentro dos próximos dias. Fique com Deus e tamo junto no campo de batalha.